Estamos de volta, pessoal, continuando aqui com a nossa parte 5 do item 3.3 e vamos começar falando aqui sobre HSM, Hardware Security Modeling. Um módulo de segurança de hardware ele é um criptoprocessador usado para gerenciar e armazenar chaves de criptografia digital, acelerar as operações de criptografia e melhorar a autenticação. Um HSM ele pode ser um chip em uma placa-mãe, um periférico externo, um dispositivo conectado a uma rede ou uma placa de expansão. Incluem proteção contra adulteração para evitar o uso indevido, mesmo que o invasor tenha acesso físico. Um exemplo comum de HSM é o TPM, que é uma maravilha isso, eu já comentei sobre vocês, né? Que é o Trusted Platform Module. É o chip na placa-mãe utilizado para armazenar uma chave mestra de criptografia usada para criptografia de disco, criptografia de disco todo. Uma maravilha isso. Um Hardware Security Module, as a Service, né, que seria esse HSMAS, AAS, é uma solução em nuvem que pode fornecer serviços, recursos e capacidade de HSM sem a necessidade de hardware especializado físico local. É frequentemente usado por serviços e aplicativos baseados em nuvem e VM. É hardware, né? É um módulo de segurança de hardware, digamos assim. As questões que eu vi, ele está sempre frisando isso somente, não está entrando muito mais em detalhe não, talvez alguma questão ou outra traga aqui referenciando a questão do TPM. Parte de sensores, muito abrangente também, né? Sensores coletam informações e transferem de volta para um sistema central de armazenamento e análise. São elementos muito comuns em fog computing, coisa que a gente também já viu. Coletores, um coletor de segurança é qualquer sistema que reúne dados em um arquivo de log ou registro. Acho que a gente já comentou sobre isso também. A função do coletor ele vai pegar ali, né, o log propriamente dito. A função de um coletor é semelhante às funções de auditoria, registro e monitoramento, observando a atividade, evento ou um tráfego específico e em seguida registrando as informações em um arquivo de registro. Os alvos podem ser eventos de login, eventos de aberturas de portas, acesso a determinados arquivos ou atividades em servidores. Esses sensores aqui também pode ser que seja relacionado a alguma coisa do coletor. Por exemplo, um sistema, dá um SIM que você vai conectar o throughput numa placa de rede. O throughput da placa de rede vai ser um sensor. E aí vai ter um coletor e vai ter um agregador. Que o agregador ele vai juntar isso tudo, né? Então vai reunir. É isso que é a questão do agregador. Ele vai juntar todos os logs ali. Alguns sistemas IDS-PS usam agregadores para coletar receber entradas de vários sensores e coletores para integrar os dados em um único fluxo para análise e processamento. E aí está vinculado àquela questão do SIEM que a gente já viu também. Parte de Firewall, a gente vai falar aqui agora esses próximos itens, tudo relacionado a Firewall. Muita coisa também a gente já viu. Chegou aqui nesse momento, né? Todo mundo já sabe o que é Firewall. Imagino eu e eu espero também. É um componente de hardware ou software projetado para proteger uma rede de outra rede. São implantadas entre áreas de alta e baixa confiança, como uma rede privada e uma rede pública, ou entre duas redes internas, por exemplo. Sim, com a questão de Zero Trust, essa questão aqui de duas redes internas está em alta. Gerencia o tráfego usando filtros que pode ser uma regra ou um conjunto delas. Ele pode ser permissivo ou restritivo. Permissivo quando a regra é liberar o que não tiver proibido, e restritivo que é proibir o que não tiver liberado. Hugo, jura? Juro, é assim que funciona. Normalmente ele vem uma regra dropando tudo ali, e você tem que permitir ou o contrário. A maioria é restritivo, porque o firewall ele foi feito para bloquear, né? Para proteger. Então não faz muito sentido um firewall permissivo. A maioria é restritivo. Pelo menos que eu já tive contato. Um tipo comum de firewall é o de filtro de pacote estático. Ele basicamente vai filtrar o pacote aqui, ó, com identificação do cabeçalho do pacote, IP de origem e destino e número de porta. É basicão que ele faz isso. Se for para tal IP de origem, IP de destino e porta, origem de destino. Já o firewall de gateway em nível de circuito, ele filtra o tráfego filtrando o estabelecimento de conexão entre um host confiável interno e um host não confiável externo. Ele garante que os pacotes envolvidos no estabelecimento e manutenção do circuito sejam válidos e autorizados. Basicamente ele vê lá o início da conexão do circuito, né, para a montagem do circuito. E aí, se for confiável, todos os pacotes que estão por trás ali vão vir depois, vai estar liberado. Basicamente isso. O WAF, Web Application Firewall, que é voltado para servidor web ali, né, para fazer bloqueio de ataque. Ele foi projetado para examinar o tráfego web que vai para um servidor em busca de código malicioso e bloquear qualquer sinal suspeito. E alguns WAFs aqui têm recursos de balanceamento de carga, load balance, que a gente também viu já nesse item. Next Generation Firewall, que seria
um firewall de última geração ali, ele oferece proteções semelhantes a um firewall padrão, mas pode inspecionar e identificar o tráfego não autorizado de maneiras mais eficazes do que um firewall padrão. O Next Generation Firewall consegue inspecionar um tráfego web e descobrir se ele contém indícios de algum tipo de ataque. Firewalls comuns ou tradicionais não possuem o mesmo nível de capacidade. Eu acho que o Next Generation Firewall só perde pro UTM, né? Que é todo centralizado e tudo mais. Por mais que alguns analistas de segurança falam que quem faz tudo não faz nada, né? Então, às vezes, você querer um equipamento para fazer tudo... Enfim. Um Firewall Stateful, ele monitora o estado ou seção das comunicações, avaliando previamente os pacotes e decidindo sobre a liberação ou bloqueio da comunicação. Ele considera o contexto da comunicação, enquanto um Firewall Stateless não. Basicamente, em toda saída válida, o Stateful cria automaticamente uma regra de resposta, uma entrada, que é válida somente quando a comunicação estiver correndo. Ele também pode realizar inspeção profunda de pacotes. Por isso que normalmente quando você consegue acesso a uma máquina lá, e você faz ali uma instalação de um backdoor, para o backdoor iniciar a comunicação externa, passando ali por fora ali do firewall e tudo mais, que era para ser um firewall. E aí, então, como a comunicação está partindo de dentro, o firewall normalmente não bloqueia, né? Normalmente esses stateful e tudo mais aí. Já um firewall stateless, sem estado, ele analisa os pacotes individualmente em relação às ACLs de filtragem. O contexto da comunicação não é usado para permitir ou negar a decisão do pacote atual. É importante garantir que os firewalls sem estado estejam devidamente configurados, pois se uma regra de negação implícita não for implementada na CL, o firewall pode permitir a passagem de quase todo tipo de tráfego. É o que eu falei. Aí ele acaba se tornando permissivo, porque se você não fazer o drop ali, por mais que às vezes já vem meio padrão, o firewall tem uma lista lá, a lista dele de filtragem funciona de cima para baixo. Se ele dá um match, ele vaza da pilha, como se fosse uma pilha ali. Então lá no final tem que estar tipo uma lista de block, de deny, uma série de deny, tipo, ó, fez todos os checks, checou lá, por exemplo, tem 20 linhas lá de portas, IPs, tudo mais que é para liberar. Ah, bateu nas 20 lá, ó, não deu match com nenhuma, bloqueei, descarta o pacote. Se você não tivesse no final bloqueando, ele lá, a última é para liberar tudo, aí ele vai passar. Esse que é o detalhe. A CL Access Control List, a gente vai ver isso aqui mais pra frente também. O TM, que é o appliance, né? O firewall, digamos assim, tudo em um. Que é mais do que firewall, na verdade, né? Ele é um appliance ali de segurança. Ele é projetado para operar em linha entre uma conexão, com a internet e uma rede. Tem como objetivo detectar e filtrar todo tipo de tráfego malicioso ou indesejado. Esses dispositivos podem ser chamados de gateways de segurança de gerenciamento de ameaças unificados, ou TM ou Next Generation Firewall. Isso aqui são duas coisas distintas, por mais que, enfim, Next Generation Firewall seja muito parrudão, são conceitos um pouquinho diferentes, mas na prática o pessoal meio que mistura, faz junto, enfim, fica meio difícil separar isso daí. Vocês podem ver que o próprio material chamou um TM de Next Generation Firewall. É porque, na verdade, Next Generation Firewall tem muita coisa. Eu nunca cheguei a ver o que é chamado de UTM. Porque o Next Generation Firewall, às vezes, ele já tem parte de rede, DHCP, DNS, servidor DNS, questão de proxy, filtro de aplicação, antivírus, anti-spam, mais um monte de coisa. Então, e o UTM tem mais que isso? Pô, isso aqui é o quê? O NAT Gateway, né? Que a gente já sabe o que é NAT também, que é basicamente a tradução de endereço em IP privado e público, né? O que o slide trouxe pra gente aqui? Ele oculta a configuração de IP de clientes internos e substitui a configuração de IP com o endereço público do servidor proxy nas requisições de saída. Basicamente, lá vai pegar seu 9268 das contas, seu 10.00 lá, o 7216, tal, e transformar em IP público na hora que for sair isso daí. De certa forma, isso impede que os hosts externos tenham conhecimento da configuração interna na rede, porque quando chega no proxy aqui, faz a conversão. O NAT proporciona alguns benefícios adicionais, como o firewall básico, permitindo apenas o tráfego de entrada em resposta a uma solicitação de sistema interno, e reduz a quantidade de endereços IPs públicos, né, necessários. Somente PV4 que já acabou já, na verdade, né? Filtragem de conteúdo. Um detalhe aqui do NAT, que eu já vi muitos casos, às vezes, de queda de performance. Ele vai fazer a conversão lá do IP e tudo mais. A questão de port, a gente tem lá 65356. Alguma coisa assim, 300 alguma coisa. E aí o que acontece? Tem umas portas físicas lá e tudo mais. Toda saída, ela tem
IP e porta. Aí, o que eles recomendam? Imagina, você tem uma rede lá com 200, 300, 1000, 2000 clients, tudo de trás num IP. Vai dar ruim uma hora. Principalmente com alguns serviços web, por exemplo, e-mail, um monte de coisa que dá problema, que eu tô lembrando só do e-mail agora. Mas tudo que tem sessão, porque vai estar todo mundo de trás do mesmo IP. E aí tem essa questão de porta e tudo mais. Então pode ser que a rede tá meio carrocinha por causa disso. Aí meio que o ideal é cada VLAN sair por um IP e coisa do tipo. Justamente por causa desse limite de porta aqui. E isso em rede IPv4. Em PVC a gente nem tem NAT. Na verdade tem lá um NAT, mas acho que é muito específico. Nem lembro, recordo exatamente. A filtragem de conteúdo ou expansão de conteúdo é a filtragem de segurança onde o conteúdo do payload, que é a carga útil do protocolo ali, é inspecionado. Na maioria das vezes, a inspeção é baseada na correspondência de palavras-chave, como uma lista de bloqueio com determinados termos, endereços ou URLs indesejados, que tiver o xxx lá na URL, bloque, né? O filtro de URL, também conhecido como filtro web, é quando utilizamos de artifícios para bloquear o acesso a um site com base na URL de requisição. Muito tranquilo também. A gente pode fazer isso tanto em rede, a nível de host, tem uns programinhas que fazem esses bloqueios e mais um monte de coisa aí. É o conceito, com filtro de conteúdo, esse filtro, independente de qual equipamento vai fazer. Quem tá fazendo isso é o proxy, quem tá fazendo isso é o firewall, por mais que na minha cabecinha, a filtragem de conteúdo quem vai fazer é o proxy, né? Mesmo que, tô falando de um firewall, de um UTM, tá, mas a função é uma função de proxy. Posso estar errado? Posso, deixa no comentário aí se você discordar. Open source versus proprietário, basicamente isso aqui é uma treta. Uma treta não, né? Como é que fala? Igual o carinha aqui de Goiás, aqui tem coragem, né? Questão de open source. Você tem um código lá que você pode abrir, pode ver o código é aberto. E a questão do proprietário, código é fechado, mas já vem a função pronta. E aí, você quer perder tempo olhando o código? Para ver se o firewall é seguro ou não, pra você pôr na sua rede? Ou você quer pagar algumas centenas ou dezenas de reais ali e ver um negócio pronto para você já, você não ter dor de cabeça? Fica a critério. Então tem a questão que o open source permite a inspeção de código, assim como a visualização de possíveis vulnerabilidades pelo atacante. É o outro lado, né? Se você vê o código, o atacante também vai ver o código e vai ver as vulnerabilidades, como explorar isso. Os firewalls proprietários eles têm um código fechado, em sua maioria, quase todos. E às vezes limitam acesso a ferramentas de gerenciamento. Como assim? Se só tem um painel web ali, um site web, é por ele que você tem que fazer todo o gerenciamento da sua rede. É ruim? Não. Se o negócio estiver funcionando ali e não tiver incidentes, uma maravilha. Eu, particularmente, em ambiente on-premise, eu nunca vi ambiente grande usar firewall open source. Até porque você tem que ter um pessoal ali muito fera. Normalmente você roda em cima de Unix. Tem que ter uma galera muito fera para poder configurar isso e dar suporte. A maioria é todo o sistema proprietário. Justamente isso. Meio que você terceiriza a responsabilidade da rede. Hardware versus software. Os firewalls de hardware é appliance, que a gente normalmente chama de caixa, digamos assim. Caixa de firewall e tudo mais. Então ele é hardware, normalmente ele tá pra rede ali. Ele vai fazer uma proteção na rede. Já quando a gente fala firewall de software, ele pode ser baseado em host, que é pra máquina, né? Local ou pessoal ali. E normalmente é meio que uma aplicação adicional do firewall de hardware. O firewall de hardware normalmente vai estar na rede e tudo mais. E esses de software aqui você vai colocar na máquina host ou num servidor específico e tudo mais. A gente também tem a questão aqui do appliance, o host based e o virtual. Appliance de firewall, como eu disse, o appliance é qualquer equipamento que tem uma função específica. Então é o que a gente chama ali é o hardware propriamente dito. A gente tem um firewall de host, que é o software, normalmente vai lá na máquina ou no servidor. A gente tem um firewall virtual, que ele é criado para uso em ambiente virtualizado e é muito semelhante ao firewall de appliance, porém instalado na máquina virtual. Teoricamente, o firewall virtual é um pouco mais barato. Teoricamente. Por que teoricamente? Porque as pessoinhas lá que fabricam os firewall, eles fabricam lá e colocam assim, a gente vai colocar aqui um processador com 32 CPU, 100 GB de RAM, 10 placas aqui com um throughput de 1 GB cada uma. Aí passa 5 anos e não é mais suficiente. Eles falam, não, agora vamos colocar um CPU com 64 vCPU, 200 GB de RAM, e as portas aqui já barra 10 GB. Podia fazer um upgrade? Podia, mas eles não ganham mais dinheiro com isso. O que eles fazem? Eles continuam a máquina, uma caixa e lançam outra caixa. Você é obrigado a fazer o quê?
comprar outra caixa, que você não consegue nem renovar licenciamento. É uma máfia? É. Né? Até descobrir esse vídeo aqui, tirar do ar, tô brincando. Mas é... E aí o virtual não tem disso. O virtual ele vai depender ali do que você tá rodando por trás do seu servidor. Se o seu servidor ali consegue fazer uma expansão de placa de rede de 1 GB para 10, você faz fibra, enfim. Ele tá rodando em máquina virtual. Tem a questão de desempenho, que um tá rodando direto no hardware. Na verdade, não exatamente direto no hardware. Em cima de um SO que tá no hardware. E outro ali está uma camada a mais de virtualização. Então, eu basicamente também nunca vi sistema grande usando firewall virtual. Entre VLANs interno, firewall interno, aí sim, essa questão de virtual. Mas é meio difícil, ambiente on-premise fugir do appliance, lá, da caixona mesmo, lá do firewall. Caixona não, né? Quando a gente vai ver é uma caixinha lá de UD, digamos assim. A CL, que é a lista de controle, a gente já viu, né? São as regras de firewall de roteador que pode controlar o tráfego que entra e sai. Basicamente é a lista de controle. Tal IP, tal tráfego, pode sair ou não. Libera ou bloqueia. Funciona como filtros de tráfego, pode ser configurado utilizando direção do tráfego, entrada e saída, tipos de protocolos, portas, entre outros. Por que fala roteador? Você consegue fazer alguns filtros também já logo no roteador. Normalmente, se o roteador está aí na borda, né? Seus dados chegam, caem no roteador, depois do roteador vai para o firewall. Então, você já consegue filtrar algumas coisas do próprio roteador. Por isso que ele está falando aqui de roteador. Route Security seria a segurança de rota. Ela deve ser reforçada configurando os roteadores para aceitar atualizações de rota somente de outros roteadores autenticados. E o acesso administrativo a um roteador deve ser limitado de forma física e lógica. E a atualização do firmware também tem que ser sempre ali para uma versão estável. Detalhe na estável. Nunca coloque a última lá lançada, que pode ser que ela esteja com algum bug. A preocupação disso é você alterar a rota e passar para outro roteador e rolar um man the middle no meio ali. Esse é o perigo daí. Por isso tem que fazer essa segurança de rota. Quality of Service, que seria QoS, a qualidade do serviço. O conceito é muito amplo também, mas basicamente é você limitar algumas coisas e priorizar outras, né? O slide traz pra gente aqui, ó, o QoS pode ser utilizado para evitar que certos tipos de tráfego consumam muitos recursos, né? Tipo rede social, YouTube, dependendo da rede, dependendo da infra, dos recursos ou política de segurança, e afeta a rede como um todo. Hoje está mais tranquilo o link, né? Mas antigamente, quando era mais escasso, você tinha que fazer algumas opções ali na rede. Pode ser utilizado para restringir ou garantir limite de tráfego específico. Normalmente prioriza tráfego sensível, a latência, né? Por exemplo, VoIP, comunicação, voz, enfim. E sistema corporativo, interno ali e tudo mais. Mídia, que é o que mais consome, YouTube, por exemplo, normalmente é meio dropado, aí, dependendo da política de segurança da empresa. Seguindo aqui, algumas implicações do IPv6. A gente já sabe que o IPv4 já não tem mais IP, já está quase praticamente morto, mas ainda está em uso. Então, com a incompatibilidade do IPv4, teve alguns problemas ali, né, com a adoção do IPv6. Até hoje ainda tem gente querendo reviver o IPv4. Algumas técnicas foram utilizadas para postergar essa mudança. Por exemplo, o NAT, CGNAT e mais umas outras aí. Pilha dupla, tunelamento, mais umas. A gente não vai entrar em detalhe disso porque já é parte de rede. O IPv6 não possui NAT. Se eu não me engano, eu fiz um curso de IPv6 uma vez. Existe um NAT específico, é tipo como se fosse um NAT 1:1 no IPv4. Mas por padrão a gente fala que não tem, porque ele é meio que idealizado essa conexão ponto a ponto, que era a ideia lá quando a internet começou, né? O que a gente precisa saber basicamente é isso do IPv6. O ICMP, você não pode desbloquear mais do IPv6, né? Porque ele usa o IPv6 ele usa o ICMP para fazer comunicação. Então, se você bloquear o ICMP no firewall, o IPv6 não vai funcionar. Parte de roteamento mesmo, ele usa tudo o ICMP. O espelhamento de porta, né, que é o port spin ou port mirroring, é um recurso comum encontrado em switches gerenciáveis. É um recurso que duplica o tráfego de uma ou mais portas para uma porta específica. Um switch pode ter uma porta spam, que a gente já viu na aula passada, retrasada, que ele duplica o tráfego para qualquer outras portas ou qualquer outra porta pode ser configurada como espelho. É um recurso que pode ser usado para análise de tráfego, captura de pacotes, auditoria, sniffing e outros casos aí. Porque se você tiver ali, o atacante tiver acesso ao seu switch, ele faz redirecionamento ali, faz um espelhamento de porta desse, coloca para uma porta que ele consegue colocar um dispositivo, algo do tipo.
e aí a catástrofe tá feita. Esse é um conceito muito simples, espelhamento de porta. Todo o tráfego que estiver passando naquela porta ele vai ser espelhado e jogado para outra. Você consegue fazer sniff, isso aí, captura de tráfego. Port taps é um meio de espionar as comunicações de rede. Ele é tipo meio que um equipamentozinho, tipo um switchzinho. Depois dá uma pesquisada na internet aí que vocês vão ver. E aí tem essa questão aqui de um tap inline. Lembra lá que eu falei? Qualquer implementação inline, o que é? O dispositivo está no meio ali. Algo vai conectar, o cliente vai estar conectado no dispositivo, o dispositivo vai estar conectado no que tiver para frente. Deve ser conectado entre as conexões, ficando literalmente entre a comunicação. Pode ser necessário quando o espelhamento de porta não estiver disponível. Dependendo do equipamento que você utilizar, pode ser que você precise de um port tap desse aí para poder fazer ali uma espécie de espelhamento de porta. Serviços de monitoramento são ações de terceiros ali que realizaram auditoria e monitoramento dos equipamentos locais ou ativos de nuvem. A própria entidade de monitoramento pode ser considerada um SecAAS, né? Security as a Service, ou MAS, Monitoring as a Service. Algumas soluções de CIEM também podem ser implementadas como serviço de monitoramento remoto. Na prática, eu conheço como SOC, ou NOC, né? O Security Operation Center, ou Network Operation Center. Esse Security as a Service talvez seja um termo mais para fora. Mas seria mais ou menos isso. Você terceirizar essa parte aí de monitoramento, tanto um SOC quanto um NOC. E para finalizar aqui, os monitores de integridade do arquivo, eles comparam o hash atual de um arquivo com o hash armazenado de um arquivo, né? Tipo assim, você rodou lá o hash de todos os arquivos, ele fez uma mega tabelona lá. Aí daqui uma semana ele roda o hash novo, os arquivos que não foram alterados, teoricamente teria que ter o mesmo hash. Se o hash mudou, porque teve alteração. E aí, quando esses arquivos não passam, né, tem alguma alteração, pode causar a exibição de um alerta ou gerar relatório, log, enfim. Quando a integridade de um arquivo for violada, a restauração do arquivo do backup deve ser considerada. Se foi uma violação, uma alteração ali não permitida, né? Deve-se revisar os arquivos dos logs do FIM, né, que no caso é o File Integrity Monitors, para determinar a origem da alteração e logo após tomar as medidas necessárias para evitar a recorrência do acidente. Eu acho que pode ser que o pessoal faça muito isso aqui quando vai fazer um backup imutável, né? Que aí você faz o backup, gera o hash dele e deixa isso salvo. Depois de um tempo você vai gerar hash para ver se não pegou nenhum tipo de malware, enfim. Bom, pessoal, item bem puxado, né? Bem puxadinho mesmo. Mas encerramos. Próxima aula, o quiz. E aí, dá aquele feedback aí, deixa um comentário do que vocês estão achando. É bem puxadinho fazer essas aulas, mas estamos correndo aí para terminar o mais rápido possível. Espero que esteja gostando. Forte abraço e bora lá pro quiz.